Estamos de volta com uma boa notícia para o setor leiteiro. O BRDE assinou nesta semana contratos para financiar projetos da cadeia produtiva do leite no Rio Grande do Sul, no valor de R$ 89.300.000. A cooperativa Santa Clara receberá R$ 70 milhões para construir uma nova indústria. A CCGL, R$ 8.600.000 para a construção de armazém de produtos lácteos. E a Languiru, R$ 10.600.000 para a aquisição de um centro de distribuição e capital de giro aos associados. As cooperativas contempladas vão gerar 246 novos postos de trabalho diretos e centenas de outros indiretos. A projeção é de acréscimo de R$ 22.500.000 em ICMS para o Rio Grande do Sul. Agora a gente fala do tempo com a Karine Flores. Desde o início do inverno eu não consegui tirar aquele casaco mais pesado do armário. Olha que eu sou friorenta. E a hora é agora, Karine. Bom dia. Bom dia, Lisemara. Bom dia a todos. Chegou a hora sim. Teremos nesse final de semana um frio bem forte com potencial de geada. Logo no início do inverno, informamos aqui no Agroband que seriam pelo menos 2 ondas de baixas temperaturas em julho. A primeira é a que ocorre neste final de semana. Perfeito para quem quer aproveitar os pontos turísticos da Serra Gaúcha, por exemplo, região que será mais atingida pelo frio. Mas para a agricultura não há prejuízos. A geada não vai ser intensa, então não há risco de grandes perdas. As pastagens podem sofrer, mas nada além do esperado para a estação. Karine, a gente vai mostrar daqui a pouquinho uma reportagem sobre bergamotas. Pelo que eu ouvi aí, vai ser tempo bom, então, para comer bergamota no frio e no sol, é isso? Exatamente. Eu, particularmente, adoro comer bergamota e as pessoas vão poder aproveitar, mas apenas durante o final de semana, porque depois vem chuva. Na segunda e terça-feira chove, principalmente no norte do estado. Depois, as instabilidades se afastam e o tempo seco permanece até a sexta-feira. De maneira geral, as condições serão favoráveis para as atividades agrícolas durante esse período de trégua da chuva. Bom, Karine, então vale o que eu sempre digo, o kit, guarda-chuva e casaco pesado. Tira ou põe, vai depender de se estiver mais frio e se chover ou não. Exatamente. E de maneira geral, para a agricultura, tudo sob controle. Muito obrigada. Até o próximo sábado, então, Karine. Obrigada. Pela primeira vez, o IBGE divulgou um mapa temático das indicações geográficas no Brasil. São 39 produtos e serviços no país. O Rio Grande do Sul aparece com os vinhos do Vale dos Vinhedos, os doces de Pelotas, arroz do Litoral Norte, carne do Pampa e couro acabado. A gente recebe no Agroband de hoje a pesquisadora do Ministério da Agricultura no Rio Grande do Sul, Edna Ferronato, para falar como uma IG pode se transformar em vantagens para o produtor, para o consumidor e para a economia da região e do país. Bom dia. Bom dia. Primeiro vamos explicar o que é uma indicação geográfica, tem denominação de origem, vamos falar sobre essas diferenças. Muito bem. Indicação geográfica é um sinal que identifica um produto de um país, de um território ou de uma região desse território, na qual existam uma qualidade, uma característica, uma reputação que se deva essencialmente ao meio geográfico. No Brasil, nós temos 2 modalidades de identificação geográfica, a indicação de procedência e a denominação de origem. Uma é mais restritiva que a outra, as exigências são maiores. No caso da indicação de procedência, é o nome geográfico, é o nome que se dá ao produto cuja a notoriedade foi tradicionalmente conhecida em determinada região. Um produto que tem fama. Um produto que tem fama. Então, esse é o fundamento de uma indicação de procedência, a notoriedade adquirida no tempo. No caso, nós temos no Rio Grande do Sul os doces de Pelotas, que a tradição portuguesa deixou como legado essas receitas maravilhosas e as doceiras da região se organizaram numa associação, preencheram os requisitos necessários para o registro da indicação geográfica no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, e hoje nós temos esses doces com esse signo, esse selo de indicação de procedência.
Uma outra modalidade de indicação geográfica é a denominação de origem. Esse sim mais restritivo, mas também, de certa forma, mais vantajoso. Por quê? Porque na indicação de procedência, o nome geográfico é dado ao produto que tenha um link, que ele tenha um vínculo com os fatores ambientais específicos da região. Ou seja, você não vai ter uma carne do Pampa gaúcho, com as pastagens que nós temos nesse Pampa, no Mato Grosso, porque lá é outro tipo de alimento para o gado. Então, nós temos um alimento no Pampa gaúcho, baseado nessas pastagens nativas, e dá a este gado uma determinada característica que o diferencia de outros gados de outras regiões. Então, a carne do Pampa gaúcho tem condições de ser uma denominação de origem, mas atualmente é registrada apenas como indicação de procedência. Nós temos denominação de origem para o arroz do litoral norte, por exemplo. Temos uma denominação de origem para o arroz do litoral norte gaúcho devido a determinadas condições climáticas que existem nessa região. Ela é uma região com grande disponibilidade de águas, as lagoas todas, e também com aquelas montanhas, né, da serra. Isso faz um sinergismo de fatores que confere ao arroz uma característica diferente dos outros tipos de arroz. E como é que se organiza? Qual é o processo para conseguir uma denominação de origem, uma indicação de procedência? Bom, os requisitos para uma denominação de origem foram dados pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI. Então, os principais são, primeiro, você tem que ter uma cadeia produtiva organizada, você tem que ter uma associação, né? E nessa associação, um representante legal que faz um projeto, discute com os associados como vai ser feita essa produção, ou seja, através de um regulamento de uso que tem que ser apresentado como documento, você estabelece as regras de produção. Ele não pode ser muito restritivo e seja excludente, e nem muito flexível que comprometa a qualidade, a competitividade, porque a indicação geográfica é uma atividade produtiva como outra qualquer. Ela precisa obedecer os preceitos legais do país, né? E tem que ter essa competitividade. E ela difere dos outros tipos de produção pelo seguinte, ela não visa uma escala de produção, né, como os produtos industriais. Uma grande quantidade, ela visa mais uma qualidade diferenciada. Uma distinguibilidade, que pode não ser melhor nem pior, mas ela é diferente. Né? E em relação a esse processo todo, quanto tempo leva, por exemplo, essa organização dos produtores? Tem um período que é necessário, passa por uma fiscalização para eles ganharem efetivamente esse selo que vai colar lá no produto e vai valer um pouco mais no mercado, ou não vai valer um pouco mais? Não. Isso é um assunto para uma semana, mas vamos tentar sintetizar. O que acontece? Uma indicação geográfica é um signo para uma região, ele não é de um indivíduo e nem de um grupo, ele é da região. Então, essa é uma fase inicial meio mais difícil. Por quê? Porque exige empreendedorismo, exige engajamento, exige qualificação técnica, né? E então, o que acontece? As pessoas precisam discutir, porque não existe, o INPI estipulou a necessidade de um regulamento de uso, mas ele não diz como tem que ser. Então, quem estabelece as regras é a Associação de Produtores. Então, ele conhece o seu negócio melhor que ninguém. E ele, então, precisa de saber dos seus limites, né? Das suas vantagens e do que ele pode realmente fazer para com que essa associação abarque o maior número de produtores possíveis. Então, existe esse fio da navalha entre a flexibilidade, e a restritividade das coisas. E esse bom senso precisa ter. E para adquirir isso, demora, né? Então, você tem que sensibilizar. Por isso, o Ministério da Agricultura tem esse papel que nós consideramos muito importante no desenvolvimento da agricultura e da organização da produção rural, porque nosso papel é esse, tentar mostrar, alertar as vantagens, as dificuldades, né? E mesmo que não consiga o sino, só esse processo de reflexivo do produtor e de conhecer o seu negócio, de refletir sobre o seu negócio, importante, tentar uma forma de uma associação organizativa, isso já é um produto importante.
doutora Edna. Agora, a gente falando em indicações geográficas, eu lembro de um produto que é bem típico do nosso inverno gaúcho, que é a bergamota. E no restante do país, inclusive, nós falamos em tangerina. Será que nós poderíamos ter, por exemplo, um certificado para bergamota produzida aqui no Rio Grande do Sul? Daqui a pouco a senhora vai me responder isso, porque antes a gente vai mostrar uma reportagem. Eu fui descobrir os tipos da fruta que existem por aqui. Nós viemos até a Estação Experimental Agronômica da URGS, em Eldorado do Sul, às margens da BR-290, numa área de quase 1.600 hectares, instalada em 1961, para mostrar os diferentes tipos de bergamota. São mais de 40 variedades, divididas em 5 grandes grupos. E aqui eu descobri que bergamota é um termo gaúcho. Por aí, ela é chamada de tangerina, mexerica, entre outros nomes. A gente começa mostrando a poncã, que é a maior das bergamotas e a que tem a casca mais solta. E o Matheus vai explicar agora para a gente qual que é o método correto de colher a bergamota. Vamos lá, Matheus, então. Vamos colher uma dessas aqui. Como é que tem que fazer? Então a gente tem que ter cuidado, porque é um fruto bem sensível. Então a gente tem que ter o cuidado de cortar só o cabinho bem rente ao fruto, né? E deixar ele bem rente sem ferir a casca, para que esse fruto não machuque os outros que estiverem próximos dele na caixa, né? Vocês podem ver que a poncã ela solta muito óleo, né? Então uma das características dela, tem vesículas de óleo na casca bem grandes. Ela tem a casca solta, que é como os espanhóis chamam, bufada a casca. E ela não é tão suculenta como outras bergamotas que a gente tem como uma laranja ou como uma bergamota mexerica, né? Chegou a vez de nós conhecermos as clementinas. Elas são originárias da Espanha e têm o maior valor no mercado internacional. Por que, Matheus, essa preferência? O mercado internacional está acostumado com ela, né? Ela é uma fruta que tem como, quando produzida de maneira correta, num arranjo certo no pomar, a gente tem como ter muito poucas sementes no fruto, que é uma exigência do mercado internacional. Agora nós estamos numa planta do grupo das Satsumas, que são as variedades mais precoces, que chegam ao mercado no final de fevereiro, março. E quais são as características delas, Matheus? As principais características dela, uma delas é que já comentaste, que é ela ser bastante precoce, né? E geralmente quando ela chega para nós, ela está com a casca verde ainda, né? Mas já está internamente madura. Ali, desde o comecinho, do finalzinho de fevereiro até abril, do finalzinho de fevereiro a gente já pode colher, dependendo da região que a gente está no estado. E ela geralmente tem menos cheiro que as outras frutas, então é uma bergamota que, entre aspas, a gente pode comer escondido. Estamos numa área delimitada com 3 plantas da mais nova variedade de bergamota aqui no Rio Grande do Sul. É a Rada, que ainda não chegou no mercado comercial, está em fase final de experimento. E ela tem origem lá em Israel. É um híbrido de uma bergamoteira com uma laranjeira. A gente chama de tangoreiro, né? Um tangor. E essa variedade tem como principais características resistência a doenças, principalmente a 3 doenças que são muito importantes em tangerinas. Resistência ao cancro cítrico, a pinta preta e a mancha da alternária. Além dessa rusticidade, ela, quanto a doenças, ela também é bastante tardia. Então, aumentando o período de colheita das tangerinas no estado do Rio Grande do Sul. Tangerina do quintal, aquela que quase todo mundo tem, no interior principalmente, no fundo de casa, é essa aqui. A variedade, o nome dela é Dance. E a gente escolheu para falar sobre poda que tem que ser feita, como é que faz esse manejo todo na bergamoteira. E também para alertar que às vezes ela está com uma cor linda por fora, parecendo bem madurinha, mas lá por dentro ela ainda está azeda. Matheus, dá para dizer que ela engana um pouquinho? Engana. Até um cuidado que o produtor, quando essa variedade tinha mais importância comercial, o produtor às vezes não tinha o cuidado de verificar bem o ponto de maturação e acabava botando a fruta um pouco ácida no mercado, o que acabou diminuindo muito o consumo dela. Mas ela é muito parecida com a poncã, no que se refere ao hábito da copa, que é bastante colunar. Então, numa carga de frutos muito grande, quando ela produz muitos frutos, pode-se ter uma quebra de ramos. Então é importante, ao longo do crescimento da planta, a gente fazer algum tipo de intervenção com poda e principalmente fazer um bom raleio
de frutos, diminuindo o número de frutos para que os ramos não quebrem, né? A gente não perca a planta por isso. Chegamos na Montenegrina, a bergamota do gaúcho, a que tem maior área plantada aqui no Rio Grande do Sul e que tem também um ciclo mais tardio. Tem a casca mais pegada, né? Ela tem um sabor e aroma característico, que é aquele cheiro que a gente diz que não pode se comer bergamota sozinho, né? Que alguém vai sentir o cheiro, né? Em outros estados chamam de a fedorentinha do sul, a cheirosinha do sul. Ela é bastante doce, tem um bom equilíbrio açúcar-acidez, ela tem uma boa... é muito suculenta e firme. A gente termina a reportagem mostrando a menor e a maior variedade de bergamota da coleção de citros aqui da Estação Agronômica. Doutora Edna, será que a bergamota montenegrina que a gente viu aqui na reportagem, que é a bergamota dos gaúchos, pode ganhar uma indicação geográfica? Certamente. A bergamota montenegrina, ela é um híbrido surgido naturalmente nas condições do Vale do Caí. Então, eu já li uma reportagem, eu não lembro onde, mas já tentaram reproduzi-la em outros lugares e ela não tem as mesmas características. Então, essa característica específica desta bergamota é para aquelas condições. Ela teria sim, mas esse signo depende dos produtores avaliarem se é o melhor signo para aquela situação cultural, para aquele número de associados, para aquela situação, se ele é o melhor signo para agregar valor ao produto. Pode ter uma alternativa que não a indicação geográfica? Nós temos, em termos de signos coletivos, são esses dois, indicação geográfica ou marca coletiva. A marca coletiva é uma alternativa, sim, muito interessante, também como signo distintivo. Na marca coletiva, o selo ele pode ser usado por esse grupo de associados que institui essa marca, né? É um signo para aquele grupo, é uma marca coletiva, como o nome diz. A indicação geográfica é um signo para a região, né? Então, nós temos outros exemplos de frutas, por exemplo, o morango do Rio de Janeiro. Ele conquistou uma marca coletiva e a produção aumentou, os lucros aumentaram. Recentemente teve uma reportagem sobre isso. Então, a bergamota montenegrina tem condições, sim, é uma potencial indicação geográfica para o nosso Rio Grande do Sul, sim. Eu quero agradecer a doutora Edna Ferronato, do Ministério da Agricultura aqui do Rio Grande do Sul, conversou conosco sobre a indicação geográfica, a denominação de origem, e quero dizer para a senhora que eu acho que, no caso da nossa montenegrina, não tem como falsificar, porque o cheiro denuncia. Então, essa aí eu acho que ninguém vai poder falsificar, não. É verdade. Antes de terminar o programa, quero lembrar que hoje é o dia que marca a data internacional do cooperativismo. Ações voluntárias acontecem neste sábado em todo o estado e no restante do país. No Rio Grande do Sul, são 170 cooperativas envolvidas em ações de responsabilidade socioambiental, saúde, cultura, esporte, lazer, integração e educação. O tema é Juntos pelo Bem. Então aproveite, coopere. A gente volta no próximo sábado. Um ótimo final de semana.